Humberto podia entrar lá, né, Humberto? Se nem nas casas, quando faz forró nas casas, eles vão? Som. Som. Tem? Só que eu não tô ouvindo, Rodrigo. Som. Ok. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, não liga ainda não, meu irmão. Já ligou? Facebook? Só um minutinho só. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesta noite em que a gente se reúne mais uma vez para buscarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz através da sua palavra, como também orarmos. E graças a Deus por esse dia, essa semana que está já chegando ao fim. Muita correria, muita intensidade, mas o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui e cientes da sua grandeza e também da sua misericórdia, do seu grande amor para conosco. Estamos aqui cientes de que o Senhor é bom, a sua bondade ela permanece para sempre, ela não vai acabar, não vai se esgotar, e ela se manifesta a pecadores fracos e indignos como nós. Nós te damos graças, ó Deus, nesta noite nós suplicamos para que o teu Espírito venha até nós, nos inspire e que a tua palavra, Senhor, alimente a nossa alma. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um abraço ao Tiago, que está aqui conectado com a gente, lá do Paquistão. Deus te abençoe, Tiago. Um abraço a todos vocês. Nos seus últimos dias aí em terras paquistanesas. Que Deus abençoe o ministério, o trabalho. Um abraço aos demais companheiros, em especial ao pastor Edson, tá bom? Que Deus os abençoe, nós estamos sempre orando por vocês. Um abraço a Camila, ao Jorge, que estão lá no norte do Paraná. Que Deus abençoe, saudades de vocês, viu? A Cíntia, que é de São Paulo, que Deus te abençoe, Cíntia. Um grande abraço. Receba o nosso carinho. E a vocês que estão presentes, que Deus abençoe a vida de vocês também. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Eu quero falar hoje sobre o efeito do Espírito Santo em nós, as virtudes que ele produz em nós, a partir do capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, do 9 até o 13. Aliás, vamos ler até o 21. Não vamos perder a oportunidade de ler todo esse texto tão rico. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem.
Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Em virtude do tempo, eu não tenho condições de analisar todas as virtudes que Paulo elenca aqui em Romanos 12. Mas quero compartilhar com vocês aquilo que pode ser entendido como os tiros curtos do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Imagine esta igreja vivendo no primeiro século da era cristã, experimentando perseguições já do império, sendo hostilizada. E como que esta igreja deve reagir aos insultos, à violência imperial, os insultos nos relacionamentos na sociedade, a violência imperial. Como ela vai reagir? Esses textos mostram um pouco o que é a ética cristã. E mostra também como que a igreja é diferente do mundo. Como a igreja é diferente da sociedade que a cerca. Mas o mais importante de tudo é que isto é um efeito do Espírito Santo sobre a vida da igreja.
Eu preciso dizer duas coisas para vocês, antes da gente analisar as virtudes de Romanos 12, 9 em diante. A primeira delas, graças a Deus que a salvação é pela graça, e não fruto das nossas obras. Porque se a nossa redenção dependesse da nossa observação destes valores, nós estaríamos perdidos. Se o cristianismo dissesse o seguinte: para alcançar o céu, você precisa praticar isso daqui, nós estaríamos fritos. Concorda comigo? Concordam comigo? A Fran foi a primeira a balançar a cabeça ali em concordância. Não dá, né, Fran? Se o seu inimigo tiver fome, dê de comida para ele. Se tiver sede, dá água para ele abundante, a melhor água que você tiver. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Seja hospitaleiro, alegrem com os que se alegrem, chorem com os que choram. Nós teríamos muitas dificuldades de alcançar isto. Mas o cristianismo é um chamado a uma vida ética como resposta àquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E as implicações éticas do cristianismo, que estão nas cartas do Paulo, nós precisamos observá-las. Porque, em primeiro lugar, Paulo sempre fala sobre o que Deus fez por nós. Em todos os seus livros, em Romanos, em Efésios, em Colossenses, primeiro ele fala sobre o que Deus fez por nós. Depois ele vai dizer o que nós devemos fazer em resposta àquilo que Deus já fez por nós. Porque vocês foram alcançados pelo Evangelho. Porque o Espírito Santo regenerou vocês. Porque vocês são a nova criatura. Porque vocês nasceram de novo, têm uma nova natureza. Vocês estão aptos a perseguir isso daqui. Mas não coloquem isto como um objetivo, porque vocês nunca vão alcançar. Deixa o dedinho em Romanos, abra a Bíblia de vocês em Efésios. O texto que todo presbiteriano deveria saber de cor, Efésios 2 e 8. Isso é um bom texto para que os filhos de vocês memorizem em casa. E nunca se esqueçam disto. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos. Não é pela observação das virtudes, da ética. Pela graça de Deus. Amém? Mediante a fé. E esta fé não vem de nós. É dom de Deus. Até mesmo a capacidade de crer no Evangelho é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu cumpri as 10 virtudes do cristianismo, então eu tenho que ir para o céu. Você não consegue cumprir nenhuma. Ninguém vai se gloriar diante de Deus. Senhor, eu tenho direito a entrar no céu porque eu fui um bom cristão. Compareci na igreja todos os domingos à noite. Dei uma grana lá para ajudar a pagar o aluguel.
Quando tinha alguma campanha igual a do Paquistão, mandava uma grana também. Não fui uma pessoa excelente, mas também não fui tão ruim como meu vizinho aqui, meu cunhado, meu irmão. Salvação é pela graça, não é pelas nossas obras. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém se favoreça das suas capacidades naturais e consiga ter alguma virtude e acredite que ele mereça os céus por causa daquilo, em detrimento do outro. Mas tem uma dimensão ética no cristianismo. Tem um chamado a uma vida excelente. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Pois somos feitura dele. Nós somos um poema de Deus, Paulo está dizendo aqui. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, porque nós não fomos salvos pelas nossas boas obras, fomos salvos para as boas obras. E essas boas obras não são qualquer uma delas. Olha só o que Paulo diz: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. São aquelas obras que Deus preparou para a gente. E voltamos a Romanos, capítulo 12. Essas boas obras estão aqui, como nós acabamos de ler. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, quando nós falamos sobre isso aqui, essas virtudes, eu estou pregando para mim mesmo. Eu não venho aqui dizer para vocês como alguém que já escalou o Everest e vim aqui nesta noite dizer o seguinte: eu já estive lá, eu consegui. Então vocês são capazes também de chegar ao topo do Everest. Vocês também conseguem ir. Não. Eu estou aqui dizendo para vocês, eu preciso aprender a praticar isso daqui. Eu preciso aprender a colocar isto em prática. Ao estudar isto hoje e meditar sobre isso daqui, eu vi quanto que eu sou falho nessas listas. Ok? Você já chegou ao topo do Everest aqui? Então vamos lá. A primeira virtude: amor. Eita, a gente precisava só de uma quinta-feira para explorar isso daqui, ó. O amor seja sem hipocrisia. Talvez lá na igreja de Romanos, ou talvez nas igrejas no geral, eles estavam experimentando um tipo de amor. Um amor não verdadeiro. E aqui essa palavra hipocrisia, na língua grega, é sincera. Paulo está remetendo ao comércio de objetos em Roma, no mundo antigo, em que eles, para maquiar algum objeto com defeito, aplicavam cera no mesmo. Mas quando você ia comprar um objeto, um ídolo, um quadro, o que eles faziam para ver a veracidade deste objeto qualquer? Colocavam o mesmo no sol. Se fosse coberto de cera, ele ia derreter. É daí que vem a palavra hipocrisia. Sem cera. Verdadeiro. Paulo está dizendo que o amor na igreja, e o amor é o que há de distintivo no cristianismo. Cristianismo é tudo sobre amor. O amor de Deus e o amor uns com os outros. O cristianismo se defende a partir não das ideias teológicas no mundo.
O cristianismo defende a sua veracidade a partir do amor. Querem ver comigo? João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo de número 34 e o 35. Olha o que diz o texto. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O amor na igreja é medido a partir do amor de Cristo por nós. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. E olha só, como nós sabemos que o cristianismo é verdadeiro? Como que a sociedade julga a igreja? Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Não, é pelo argumento? Por mais brilhante que seja? Não. Pelo amor. Se tiverem amor uns aos outros. Deixa o dedinho em Romanos. Vamos ler comigo em 1 Timóteo. Timóteo 1 e 5. Paulo escreve um texto para o seu discípulo Timóteo, e olha o que ele diz, o objetivo desse texto. Olha, o objetivo dessa admoestação, o que é admoestar alguém? Animar. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Deus espera que a gente tenha um amor puro, de boa consciência e sem hipocrisia. O amor, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, seja sem hipocrisia, seja verdadeiro. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o amor não deve ser apenas de palavra. É uma contradição falar que você ama apenas com palavras. Porque o amor se manifesta em ações. Primeira de João, a carta do amor, lá no final da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 16. Olha a definição de amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E olha o que ele diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo, quer dizer, se alguém foi agraciado com Deus com riquezas, e vê seu irmão passar necessidade, na época do Paulo, do João, a inflação estava alta, o desemprego também, o alimento estava caro, a gasolina lá também. E olha o que ele diz: e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa.
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O amor sem hipocrisia é um amor que se manifesta em atos e não apenas em palavras. Agora tem a outra dimensão do amor. Olha o que ele diz em Romanos 12:9. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Paulo está mandando a igreja odiar. Ah, pastor, isso não é difícil para mim, não. Mas não há nenhuma contradição entre o amor e o ódio. Agora, não é o ódio às pessoas. Não é um ódio fortuito. Mas é o ódio ao mal. É a única vez na Bíblia em que há um comando para se odiar algo. Tem traduções que diz detestem. Mas a palavra mais forte, que mais se aproxima do texto original é essa: odeiem o mal. Não é para odiar as pessoas. Repito aqui, não vai dizer ter as suas ações deliberadas de ódio aí, dizer que o pastor mandou você odiar alguém aqui. Odeiem o mal. Odeiem toda manifestação do mal. Odeiem toda forma de mal. Com a mesma intensidade de um amor verdadeiro, vocês devem odiar. Um exemplo, o trabalho escravo. A exploração de mão de obra barata. O abuso infantil. O aborto. O desemprego. A corrupção. Paulo certamente olharia para a igreja brasileira hoje e iria dizer o seguinte: como é que vocês podem tolerar tanto mal nessa sociedade? Vocês vivem no Brasil? Uma terra tão rica? Em que se tivesse todos plantassem, o povo não morreria de fome. Eu estava lendo o jornal ontem. Vocês viram o preço do feijão? O feijão vai aumentar. Por que o feijão vai aumentar? Os produtores de feijão não querem mais plantar feijão no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de feijão. Não querem mais. Porque a soja é mais vantajoso plantar soja. O Brasil vai ter que importar feijão. E o preço? Odeiem o mal. Odeiem. E se apeguem ao bem. É a ideia de benignidade, que é um fruto do Espírito Santo. Não é algo que nós nascemos com ele. É algo porque nós somos moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo reside em nós. Ele torna aqueles que são alvo da sua ação pessoas benignas, pessoas boas, pessoas que fazem o bem. A igreja é a comunidade dos santos
que estão no mundo para fazer o bem. Agora, verso 10. Já sai da esfera privada e vai para a dimensão coletiva. Amem uns aos outros com amor fraternal. Como que é os relacionamentos na igreja? Amor fraternal. Essa palavra fraternal na língua grega é Filadélfia. Que vem de filéu. Filéu em grego é amor entre os parentes. Há 4 palavras na língua grega para descrever amor. Vocês lembram? Eu já falei aqui, ágape, eros, do erótico, storge, que é os sentimentos, um amigo, e o filéu, de Filadélfia, que é entre os parentes. É o amor que um pai tem pelo filho, que o cônjuge tem pelo outro, que o filho tem pelo pai. Paulo está querendo dizer que as relações na igreja devem ser pautadas pelo mesmo teor de amor que há entre uma família. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. E a família da fé, ela supera os laços de sangue, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vai chegar um momento que nós, na eternidade, não seremos mais, eu não serei mais o esposo da Eliane, pai da Lícia. Os nossos vínculos serão outros. Seremos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. A igreja é a comunidade que antecipa aquilo que vai viver na eternidade. Amor fraternal entre vocês. Aí vem, como que esse amor fraternal se manifesta? Olha só. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Nós não estamos aqui para buscar a nossa honra pessoal. Nós não queremos o holofote para nós. Nós queremos para Cristo. Entretanto, quando este holofote brilhar, a ideia do apóstolo Paulo é que um deve procurar mirar esse holofote no outro. Eu não quero para mim, eu quero para o Humberto. Aí o Humberto vai dizer, não, eu não quero para mim, eu quero para a Fran. A Fran vai dizer, não, foque esse holofote no Rodrigo. Ah, o Rodrigo, não, no Alexandre. Deem sempre a preferência ao outro. Honre o outro. Não busque honra para você mesmo. Porque nós somos uma comunidade de servos. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2. Deixem marcado aí Romanos, Filipenses 2. Versículo de número 3. E o verso 4. Não façam nada por interesse pessoal. Você já pensou? Desafio, né, Josélia? Ou vaidade, mas por humildade. E a humildade é uma coisa tão sutil e é uma coisa tão profunda, que a partir do momento que você pensou que você é humilde, deixou de ser. Você não precisa nem falar, olha, eu fui humilde. Você pensar, você deixou de ser.
E Paulo está dizendo, não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade, mas por humildade. Olha só, considerando os outros superiores a si mesmo. Como que os nossos relacionamentos seriam mais saudáveis se dentro de casa um cônjuge considerasse o outro superior a si mesmo? Se isso fosse transferido para a igreja, para o ambiente de trabalho, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu vou deixar para vocês ler em casa esse texto. Mas vejam, o desafio comunitário da igreja. Cada um procurando o outro em honra. Isto é possível porque o Espírito Santo está em nós. Isto é possível porque o Espírito Santo traz a vida de Deus para nós. Isto é possível porque o próprio Deus vive assim. Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse que não veio para agradar a si mesmo, mas veio em obediência ao Pai. E ele disse que o Espírito Santo viria ao mundo não para promover a si mesmo, mas para promover a Cristo. É assim que a Trindade sagrada e eterna vive. Eles vivem em uma dança entre eles eterna, em que o Pai procura a glória do Filho, o Filho procura a glória do Pai, ambos dão glória ao Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. São felizes, irradiam glória, irradiam felicidade. E eles desejam compartilhar esta glória conosco, esta alegria conosco. Eu nunca vou me esquecer do meu professor no seminário, que disse, você vê, tantos anos se passaram, desde a minha aula, acho que isso em 2003, que as pessoas mais infelizes são as pessoas egoístas. Ele disse o seguinte: quanto menor for o teu mundo, maior será a tua dor e o teu sofrimento. Quanto menor o teu mundo, maior a tua dor e o teu sofrimento. Quanto maior o teu egoísmo, a tua ideia de autocentrada, eu. Isso pode terminar num hospício. Porque a vida pela qual nós fomos criados é a vida do um procurando a glória do outro, é mútuo. Mutualidade é a expressão de felicidade de uma comunidade cristã, de uma família cristã. Ok? Você está aqui para fazer o seu cônjuge realizado. Viu, Josi? Viu, Silvana e Alexandre? Estão prestes às núpcias. Vivendo para honrar o outro. Viu, Joézer? Simpatia, você está por aqui. Está vendo? O caminho da cruz. É o nosso chamado. O Espírito Santo está em nós. É o mesmo Espírito que esteve em Jesus e o habilitou a viver desse jeito. Pensava que o Espírito Santo era só para fazer assim na igreja, Alexandre? Aí, ó. Reteté? Você já foi do reteté, né? Que o reteté aqui nos presbiterianos é um pouco mais embaixo. Graças a Deus, volto a lembrar, que a salvação é pela graça. Amém? E que nós
Ninguém aqui escalou já o Everest. Nós estamos caminhando. Olha só. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Essa palavra zelo na língua grega é ocupado. A ideia do Paulo é que os cristãos se ocupem. Ah, pastor, eu acordo 5 da manhã. Não estávamos conversando, não, Humberto? Meu dia termina 10 horas da noite. Você quer que eu me tenha mais ocupação ainda? Paulo está dizendo de uma ocupação santa aqui. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: quanto ao reino de Deus, que Jesus Cristo disse que deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo que para as coisas celestiais não pode haver preguiça. Zelo. Você pode ter a sua profissão, a sua ocupação, é o modo de você servir a Deus no mundo, é o teu ministério principal, mas tem uma ocupação pela qual Deus te chamou, que é a prioridade máxima da tua vida. Eu vou deixar de forma muito prática. Não pode haver preguiça para ler a Bíblia, para orar. Não pode haver preguiça para vir na igreja na quinta-feira à noite. Esse zelo, essa ideia do zelo, é a ideia de que eu não posso perder um minuto da adoração corporativa. Vou fazer de tudo para não chegar atrasado. Eu preciso das Escrituras. Eu preciso orar. Isto é uma dádiva que Deus deu para mim, e eu preciso levar isso a sério e tratar isso com zelo. Da mesma forma que nós zelamos pelas coisas materiais que são preciosas para nós. O reino de Deus não pode ser assunto secundário nas nossas vidas. Não pode ser. Nós temos aí 5 minutos, não dá para ver todos. Aí vem, alegrem-se na esperança. Alegria na esperança. Pacientes na tribulação. Perseverem em oração. A primeira virtude, alegria. Pode ser traduzido como felicidade, realização plena. Isto não é obra humana. Alegria na Bíblia é bem diferente da alegria produzida por circunstâncias naturais. A sociedade, quando se alegra, ela se alegra com o quê? As pessoas que não conhecem a Cristo. Uma promoção no trabalho, uma grana a mais que veio, quando o time do outro perde, quando você atinge um objetivo profissional, enfim. São questões circunstanciais. Se tira isto, tira a alegria também. A alegria produzida pelo Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias. Paulo escreveu um livro sobre alegria na Bíblia. É o livro de Filipenses. É a carta da alegria.
A palavra alegria e os seus correlatos substantivos aparecem 18 vezes neste livro. Paulo estava preso em uma masmorra em Roma quando escreveu Filipenses. E o que ele diz lá? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos nele. Alegria, 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 alegria. Ele não estava em uma mansão em Roma. Muito pelo contrário, no pior lugar daquela cidade. As circunstâncias completamente desfavoráveis. É possível, na situação em que você está vivendo, com as adversidades que você está enfrentando, por causa do Espírito Santo em você, é possível que você seja alegre. Por quê? Olha só, a alegria cristã, ela é baseada na esperança. Alegrem-se na esperança. Essa palavra esperança e alegria são palavras próprias do cristianismo. Porque o cristianismo é o anúncio da esperança dos seres humanos. Um cristão é alguém inundado de esperança. E eu repito isso, me perdoe a redundância. A redundância não, a repetição. É uma esperança fora do mundo. Não depende das circunstâncias do mundo. É a esperança que está baseada na morte e na ressurreição de Cristo e no porvir. Na promessa do retorno de Cristo para inaugurar um novo céu e uma nova terra. É esta a nossa esperança. Por causa daquele túmulo vazio, nós podemos ter alegria. A vida tem sentido. Nós não estamos caminhando para a destruição, para o aniquilamento. Nós estamos caminhando para um novo corpo, uma nova terra, um novo céus, por causa do fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no domingo pela manhã. A morte foi vencida. Olha a outra virtude. Sejam pacientes na aflição. Paciência. Quem precisa de paciência aqui? Meu Deus do céu. Como Jó tem tanto para nos ensinar. Porque a Bíblia fala dele. A paciência de Jó. E eu vou dizer para vocês, quem aqui precisa de paciência? Alguém aí em casa assistindo, acene aí. Vocês precisam? Agora, vocês querem ter paciência? O que foi, Joésia? Você fez assim que precisa, mas você não quer? Nós vamos ver como é que nós chegamos até a paciência. Você precisa de paciência, Fran? Não precisa mais? Ou precisam de paciência aí no fundo? Todos nós precisamos, nós somos impacientes. Nós já nascemos impacientes. Vamos ver Romanos, capítulo 5. Aí a Celita Moreira, a Celita, nossa irmã, fazendo assim com o dedinho, só ela só, né? Que está assistindo aí em casa, que precisa de paciência. Vocês estão... Olha só. E não somente isso, Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações que nós enfrentamos.
pode trocar essa palavra tribulação por aflição, por sofrimento, por provação. Paulo diz, porque nós estamos em paz com Deus, é a ideia que ele começa no capítulo 5, nós estamos em paz com Deus. Nós somos justificados por Deus. Nós temos acesso a uma fé. Nós temos uma esperança. Nós nos gloriamos nessa esperança. Mas nós não nos gloriamos também na esperança que está por vir. Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Olha só. Sabendo que a tribulação produz perseverança, paciência. Em algumas traduções. O que diz a sua aí, Kleber? Paciência. Deus enxerga o seu povo impaciente. Sabe o que ele manda? Aflição. Então, o que Paulo diz em Romanos 12, me parece ser redundante. Sejam pacientes na aflição. É na aflição que você vai aprender a ter paciência. Capacidade de se manter. A capacidade de esperar. Nos dias difíceis. Agora, eu queria que vocês observassem uma coisa. É recorrente no meio evangélico a ideia do seguinte: se alguém está sofrendo algum tipo de aflição, é porque ela está em falta com Deus em alguma coisa. Já ouviram isto? Porque a vida fiel é uma vida livre de aflição. Ah, se aquele irmão conhecesse os segredos da vida vitoriosa, ele não estaria desse jeito. Mas a aflição, ela é inerente a uma vida com Deus. Por estar unido a Cristo Jesus, e quanto mais essa união é manifestada, maiores as aflições você experimenta, porque mais do caráter de Cristo está sendo formado em você. E um dos aspectos desse caráter de Cristo é a perseverança, é a paciência dele. Portanto, seja paciente. Tá bom, Josi? Paciente com teu filho, uma adolescente, paciente com teu esposo, viu? A última. Não dá tempo mais de explorar as outras. Oração. E aqui está a cola que une as duas outras. A alegria na esperança, a paciência na tribulação, está a oração. Mais uma palavra sobre oração, pastor? Mais uma. Nós precisamos ser encorajados sobre a oração todos os dias. Porque orar não é algo fácil. Talvez orar seja a coisa mais difícil do mundo. Se você perguntar a um cristão o que você prefere, trabalhar ou orar? Por que você deu risada, Alexandre? Trabalhar, pastor. Orar é difícil. Nós temos uma carne, uma natureza que não quer Deus. Nós temos Satanás conspirando para nos tirar deste lugar da oração. E nós temos o mundo e as suas distrações, que estão aqui, uma delas, ó. Agora, em meio ao sofrimento, o último texto que eu quero ler com vocês é 1 Pedro 5 e 7.
lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Não é alguma delas. Todas. Diga, Kleber. Hã? Deus. Olha só. Hã? Na sua Bíblia aí? Hã? O ele. Ah, mas o ele, todas as traduções deixam minúsculo mesmo. Hã? Hã? Também. Ó, verso 6, minúsculo. Verso 6, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele. Na época do Pedro não tinha esses versículos, esses números. A Bíblia não era dividida em número. Esse ele é o sujeito do verso 6, Deus. Lancem sobre ele. Como que nós lançamos sobre ele? Orando. Todas as suas ansiedades. Aí a gente imagina o seguinte: eu vou orar pelas coisas grandes. Ah, os escravos do Paquistão. Ah, a geopolítica mundial. O governo do Brasil. O desemprego. E a gente, Satanás, de alguma forma, inculca na nossa cabeça de que Deus só está preocupado com as grandes coisas do mundo. E nós não lançamos sobre ele as nossas preocupações minúsculas, que pode parecer minúscula para alguém, mas para nós pode ser gigante. Porque nós temos uma síndrome de grandeza. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Tudo que te preocupa. Agora, para fazer isto, você tem aqueles períodos de oração, como nós temos aqui na terça-feira de manhã na igreja, 6:30 da manhã. E pressupõe que você tenha a sua hora de oração na sua casa. Quando você acorda, antes de dormir, ou um outro horário que você reserva para orar. Mas se você tem que lançar toda a sua ansiedade, você não precisa esperar chegar este momento para orar. Enquanto surgiu uma preocupação no mercado, enquanto você dirige o seu carro para buscar o seu filho no colégio, enquanto você vai à farmácia, está na academia, surgiu uma preocupação, ali você pode lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Olha a resposta que Pedro, e o estímulo que Pedro dá para a gente. Ele cuida de vocês. Portanto, alegrem-se na esperança, paciência na tribulação e constância na oração. Eu acho que a gente ora. Eu quero acreditar que nós oramos, mas eu quero acreditar que uma das deficiências nossa é a constância na oração. Eu comecei esses estudos falando de Lucas 11, em que Jesus diz que acerca do Espírito Santo, nós devemos pedir, buscar e bater. Esses 3 verbos pressupõem perseverança. Em Lucas 18, Lucas é o evangelho da oração. Lucas 18 só é um material exclusivo de Lucas. Ele diz o seguinte, que Jesus contou uma parábola para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Este é o dever do cristão, orar sempre e nunca desanimar de orar. Satanás quer que você desanime e não ore. Deus deseja que você ore e não desanime. Portanto, para ter alegria na esperança e a paciência na aflição, no meio está o dever de perseverar na oração. Amém? São estas virtudes que o Espírito Santo produz em nós, como resposta ao Evangelho.
Nós vamos orar. E eu vou pedir para o Kleber vir olhar para nós. Se porventura alguém que está aqui presente ou está em casa que deseja fazer algum pedido, por favor, apresente. Por enquanto não tem. Não tem aqui. Você quer qual? Boa noite, irmãos. Eu peço que quem tiver possibilidade puder se ajoelhar. Vou me ajoelhar aqui também. Você na sua casa. Nós vamos orar. Ó meu Pai amado, meu Pai querido, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais esse momento que temos de aprendizado da Tua palavra, meu Pai amado. Obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem colocado na vida dele, pelo Senhor utilizar a vida dele para nos ensinar, para transmitir o Teu conhecimento para nós através da boca dele, meu Pai amado. Obrigado pela vida dele. Eu agradeço, meu Pai amado, pela vida de cada um que está assistindo essa live, aquele que está aqui presente, que deixou sua casa para vir aqui ouvir a Tua palavra, meu Pai amado. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pelas pessoas que organizam aqui também esse momento. Muito obrigado, meu Pai amado, pela vida deles. Eu te peço, meu Pai amado, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria para orarmos, meu Pai amado. Que tenhamos momentos de oração a todo momento, meu Pai amado. Que o Senhor nos dê esse discernimento, nos dê essa lembrança de orarmos sem cessar, meu Pai amado. A todo tempo que estejamos atentos, vigilantes, meu Pai amado, para a Tua vontade. Que o Senhor nos conduza para isso. Que o Senhor toque no nosso coração para que buscamos o Senhor, meu Pai amado. Que tenhamos essa busca incessante para adorarmos a Ti, meu Pai amado, glorificarmos o Teu nome. E que o Senhor nos capacite para demonstrarmos isso através do amor, através do cuidado que nós temos com o próximo, através de ações, meu Pai amado, que devemos ter para demonstrar todo esse cuidado que o Senhor tem conosco, todo esse carinho que o Senhor age em nossas vidas, meu Pai amado. Eu te peço, meu Pai amado, pela vida do Tiago e dos outros missionários que estão lá nessa missão, que lá no Paquistão, que está por finalizar. Obrigado pela vida de cada um que contribuiu, meu Pai amado, para que ações lá foram feitas, meu Pai amado. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um que deu sua contribuição, pela vida do Tiago, do pastor Edson, dos outros missionários que estão lá. Que o Senhor abunde a vida deles, meu Pai amado. E que o Senhor traga eles em segurança, que eles façam uma ótima viagem de retorno. E que mais ações sejam feitas naquele país, meu Pai amado. Que mais pessoas sejam libertas, que mais pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, meu Pai amado. Eu te peço que o Senhor nos conceda uma noite de descanso, uma noite de
renovação, meu Pai amado, renovação das nossas forças físicas, uma noite que dormimos tranquilo, uma noite de renovação. Que o Senhor, aqueles que estão aqui presentes, nos levem para nossas casas em segurança, nos livre do perigo, e que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, meu Pai amado. Nos encha com o Teu Espírito Santo, nos capacite para fazer a Tua vontade. Muito obrigado, é o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Domingo estaremos aqui novamente às 7h30, de portas abertas para recebê-los. Uma boa noite.